Eu sou a professora Karina Mariano, do programa Santiago Dantas, tá? E teremos nessa mesa 3 palestrantes. O Dr. Rodrigo Tavares, que ainda não pôde chegar, mas está a caminho, é assessor especial para assuntos internacionais do governo do Estado de São Paulo, é doutor em estudos de paz e desenvolvimento pela Universidade de Gothenburg, Suécia, e desenvolveu estudos de pós-doutorado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Fez parte da delegação da União Europeia à Índia em 2004, atuou como pesquisador e analista de políticas na Universidade das Nações Unidas entre 2006 e 2009, além de ter prestado consultoria à Secretaria-Geral desta organização. Então, ele exerce atividades docentes no curso de MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Também temos presente o Dr. Vicente Carlos Iplá Trevas, que atualmente é secretário adjunto de Relações Internacionais e Federativas do município de São Paulo. Foi assessor especial do Ministério da Justiça para Assuntos Federativos entre 2007 e 2008 e foi subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República entre 2003 e 2007. Foi coordenador brasileiro do Fórum Consultivo de Estados, Províncias, Departamentos e Municipalidades do Mercosul, de 2005 a 2007. Foi também secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Assuntos Metropolitanos da Prefeitura do município de São Vicente, em São Paulo, no biênio 93-1994. E administrador regional da SE, Prefeitura do município de São Paulo, entre 1989 e 1992. E, finalmente, professor Dr. Armando Galo Ian Filho, mestre pelo programa Santiago Dantas e com doutorado em Ciência Política pela Unicamp. Atualmente é professor adjunto no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e pesquisador da International Law Association, Comitê sobre o Uso da Força. Sua pesquisa está focada nas áreas de direito ambiental internacional, recursos hídricos transfronteiriços, atores subnacionais e governança multinível, tendo produzido artigos em periódicos e livros, além de apresentações de trabalhos diversos sobre esses temas. Então, junto a essa mesa ilustre, eu vou dar início aos trabalhos. Vou iniciar pelo Dr. Trevas, com a exposição sobre as relações internacionais da cidade de São Paulo. Muito começo de boa noite, né? Primeiro, quero agradecer a oportunidade, o convite, né? E estou muito feliz aqui de encontrar vocês e também encontrar os velhos amigos, dentre eles o mestre Túlio, que está em outra atividade, e é um prazer estarmos juntos, né? Em relação ao meu currículo, não é apenas para, enfim, operação de prestígio, mas para que vocês entendam um pouco a minha trajetória. Eu também exerci, durante um certo período, a vice-presidência de uma rede da OEA, chamada RIAD, Rede Interamericana de Altas Autoridades sobre Descentralização e Participação. Enfim, nesse período que eu estive na subchefia de Assuntos Federativos da Presidência, eu tive a tarefa de negociar a decisão criando o Fórum Consultivo de Estados e Municípios do Mercosul, que também foi um grande aprendizado, só para vocês terem uma ideia. O fórum foi criado em dezembro de 2004, em Belo Horizonte, Ouro Preto, e só foi implantado em janeiro de 2007, quando o Brasil voltou a assumir a presidência do Mercosul. Naquela época a sequência era Brasil, passava para o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e o Brasil, para mostrar as complexidades do que nós vamos conversar. Também fiquei feliz porque na mesa que nos antecedeu foram apresentados trabalhos sobre o próprio FCCR, e até já falei com as nossas professoras e nossos colegas para a gente se apropriar dessas reflexões de vocês. Eu vou falar enquanto objeto das reflexões de vocês. A gente, claro, poderia entrar na discussão conceitual, bibliográfica, mas aí vocês são mestres, eu sou leitor, E então eu pensei assim, como é que eu vou intervir, E até eu estou aqui com minha equipe, a Mariana, a Ângela e a Inês, então eu
adotei uma estratégia também pedagógica, eu já fui no passado, professor em outros países que eu morei e tudo, né? De mostrar, veja, o que estamos sendo desde janeiro de 2013, né? Então, nós fizemos aí um caminho de atividades, né? Queria apresentar rapidamente e a partir dele vamos discutir as questões, né? Olha, o que se trata, a agenda e tudo, né? Então, podemos passar por isso, né? Claro, aqui sempre a gente mostra São Paulo, né? Enfim, as nossas escalas. É só para dizer o seguinte, que nós somos um ente subnacional específico, nós somos um poder local, mas também nós somos um personagem de um clube muito restrito, que são as megacidades, né? Só para vocês entenderem, então, que é uma complexidade, é uma possibilidade, é uma problemática, assim por diante, né? Por gentileza. Depois, nós temos também a preocupação de mostrar, porque geralmente as apresentações paulistas e paulistanas são apresentações de ufanismo, né? Enfim, e a gente quer mostrar, veja, as nossas potências, mas as nossas contradições, né? Porque é importante falar de cidade, porque no fundo a agenda que nós queremos praticar é uma agenda para fazer face aos nossos grandes desafios de morarmos em grandes aglomerações urbanas aí. Então a gente aí também, depois, o professor é só, mas aí é tudo secundário. Também dizer que nós somos um novo governo da cidade, né? E que na disputa eleitoral do ano passado, o nosso candidato, o atual prefeito Fernando Haddad, ele fez uma disputa programática, né? Eu acompanho eleições municipais há muito tempo e foi uma das raras eleições onde a questão programática construiu os adversários e teve um sentido eleitoral, só para dizer, né? E o que é que falou o nosso então candidato, o atual prefeito, é de que essa cidade vive um momento de inflexão, né? Ela esgotou um seu padrão de crescimento, um seu padrão de mobilidade, né? Ontem estamos aí no encontro com os franceses, da Praça dos Arcos, né? Que é ali no centro, né? Até o consulado francês, que não é longe, no Jardim Europa, 2 horas, né? Todo mundo, né? Enfim, mas aí só, por gentileza. E aqui alguns movimentos estratégicos, nós estamos também no momento de fazer essa inflexão e para isso nós estamos apresentando enunciados estratégicos para a cidade, né? Que se expressa em vários instrumentos, né? Mas nós estamos afirmando que vamos ter de refazer a relação entre o trabalho e a moradia e para isso não vamos mais aceitar um crescimento por expansão territorial. Temos de trazer emprego para onde se mora e trazer moradia para onde se trabalha, né? Enfim, temos de enfrentar o que o prefeito chamava o nosso muro da vergonha, ou seja, enfrentar uma cidade que se produziu por desigualdade, por segregação, enfim, tem toda uma temática. Eu estou falando isso não para fazer problema do governo, para dizer que isto vai depois incidir na nossa agenda, né? Depois nós temos um instrumento, né, interessante. Também aqui foi apresentado no debate o processo de formação, né? E aqui há uma novidade, né? Que é justamente uma secretaria que agora tem 2 pernas, quer dizer, ela é internacional e ela é federativa. Isso aqui não foi, você entende, uma decisão sem conteúdo, né? Porque na verdade nós somos um instrumento das relações externas da cidade de São Paulo. E as relações externas pressupõem os nossos outros municípios, né, o governo do estado, o governo federal. Então, isso é importante, depois eu vou até comentar, porque nos obriga a lidar com os conteúdos da nossa internalidade, ou seja, porque senão os setores de relações internacionais das cidades podem ser setores de relações públicas internacionais, né? E não internaliza a agenda internacional da cidade, fica da porta para fora e não opera, né, da porta para o conjunto da instituição. Então, hoje nós temos uma experiência interessante de estruturar, né, as possibilidades de recursos para operar a agenda internacional, associando esta agenda internacional com a agenda do próprio país. E aqui quero deixar claro, é um governo de alinhamento com o projeto nacional. Isso também foi um compromisso de campanha, uma crítica que fazíamos aos governos anteriores, né? Enfim, professora, só para... Aqui tem um pouco, né, mas vocês analisaram muito bem um pouco, né, a linha do tempo, no sentido da Constituição na Prefeitura de São Paulo, né, das suas estruturas operativas
para as relações internacionais, né? Enfim, a professora pode avançar, né? Vamos deixar para vocês isso, né? Depois, por exemplo, pode ir. Aqui é a nossa estrutura, como sempre, falar de burocracia, falar de organograma e tudo, né? Claro que eu quero dizer que essa estrutura tem também um diferencial, né? Nós somos, se olharmos a burocracia, o conjunto da burocracia municipal, eu diria um certo ponto quase fora da curva, ou seja, é porque nós somos uma secretaria pequena, mas um perfil muito diferenciado. A maioria de todos os nossos assessores técnicos são formados em relações internacionais, né? Então isso também dá uma grande mobilidade, dá um diferencial, né? Mas enfim, isso depois a gente vai comentar. Agora, o importante, por gentileza, é o seguinte: eu montei aqui, professora, vocês esconderam muitas coisas também, né? Depois eu vou cobrar, né? O que é que eu fiz? Tá, isso também. Eu fiz o que é que aconteceu até hoje, né? Ou seja, nós chegamos e, né, terceiro dia, né, 2 cônsules gerais, né? E não é coincidência. Estados Unidos e no mesmo dia, China. Né? Então, né? E aqui nós estamos fazendo um percurso do que aconteceu, né? Veja, o que é que nós fizemos nesse período? E já tínhamos um desafio prático, que era o compromisso do governo anterior em candidatar a cidade de São Paulo para sediar a Exposição Universal em 2020. Então nós já chegamos com uma agenda atrasada, ou seja, porque em março tinha de receber todo o procedimento, né, desses organismos, a visita da inspeção desse Bureau Internacional de Exposições, né, a gente já tinha desafios e então eu estou mostrando um pouco essa trajetória, né. Quero sinalizar que nesse caminho que vai de janeiro a abril dessa lâmina, aqui nós também fizemos, né, em função da Expo 2020, missões a países da América do Sul. Né? Eu acho que foi nesse período, né? Foi porque depois. Desculpa, mas enfim. Professora, vamos só para, né, ir para mostrando, só que vocês aí vão, né, esse aqui foi o nosso exercício de vocês verem um percurso, né, maio, né? Eu só queria sinalizar aquelas missões, a Argentina, ao Uruguai, né, ao Chile, ao Peru e tudo, né, enfim. Junho, né? Depois, olha, podemos avançar, isso, já estamos aí, seguimos em junho, julho, né? E a última, pode, professora, chegar aqui, né? E a última é de setembro até os dias de hoje, né? E queria só sinalizar alguns fatos importantes, né, que aconteceram e também que vão acontecer, né? Por exemplo, nós não sinalizamos, mas aí é uma questão só, nenhum problema. Nós recebemos em segunda-feira e terça-feira, é importante depois do debate aqui, uma missão de uma pequena comuna de 90 mil habitantes da Grande Santiago, chamada São Joaquim. E para nos visitar, mas numa perspectiva de nós fazermos uma colaboração entre territórios. Ou seja, quando tivemos no mês de abril ou maio para a campanha pela Expo 2020, nós visitamos, através da nossa embaixada, essa municipalidade de São Joaquim, que fica na ala sul de Santiago. Não sei se vocês conhecem Santiago, né? Ali está claro o território classe social, território de riqueza e tudo, né? Quer dizer, cidade de Santiago para o norte, né? Beautiful people, né? Para o sul, né? A vida como ela é. E nós visitamos essa cidade de São Joaquim e mais do que visitamos um bairro chamado La Léguas. Um bairro mais acentuadamente de pobreza, de violência juvenil, e fomos porque tinha um centro cultural e a embaixada tinha feito atividade, visitar, e dessa visita saiu a ideia de cooperar. E também, depois eu vou comentar, por isso eu fiz referência a essa informação, faz parte de uma das nossas estratégias, quer dizer, qual é a nossa agenda de ação internacional, né? E a gente percebeu que teríamos a oportunidade de cooperar por territórios também. Então eles vieram aqui, fizeram grandes visitas, mas o nosso foco é estabelecer uma parceria entre o bairro La Léguas de
de São Joaquim com o Jardim Miriam, você entende, da cidade de Ademar, né? Porque lá também tem um centro cultural de uma grande artista plástica, Mônica Nado, né? Enfim, só para... Eu só estou citando e depois eu vou comentar aqui sobre as nossas agendas, né? Estamos hoje também vivendo intensamente, né? Hoje está um dia Heavy Metal Day, né? Por exemplo, eu estou saindo desse evento aqui, né? Está em curso, começou ontem à noite, o dia de hoje todo, e vai amanhã, que é o 4º encontro da cooperação descentralizada Brasil-França, né? E também tive que fazer um exercício assim, de muito complicação, porque tive também, hoje, participar de uma mesa, né, cedo, de um outro encontro da cooperação descentralizada, nesse caso com a Itália, o programa Brasil Próximo. Né? Aqui está, posso deixar para vocês os textos, a programação, né? É só para dizer que, né, o nosso objeto, nossa empiria, né? Depois vamos saber do que se trata tudo isso, né? Mas para dizer que não é só um debate conceitual, quer dizer, há um processo em curso. Qual é o sentido dele? Quais são as suas apostas, suas intencionalidades, né? Seus resultados, seus desafios e assim por diante. E na sequência da linha do tempo, temos ainda pela frente, mas aí mesmo, temos pela frente, por exemplo, nós vamos ter agora também em novembro a reunião da rede Mercocidades em Porto Alegre. Porto Alegre vai assumir a coordenação da rede Mercocidades, que hoje está de Quilmes, na Grande Buenos Aires, né? Eu estou indo também do dia 26 para o grande evento promovido pela CEPAL, Instituto Lula, BID e CAFRE, a Corporação de Fomento, um seminário sobre integração regional na CEPAL, no Chile, né? E o ano vai ainda continuar em dezembro, porque vamos ter a reunião do FONARE, né, que é o Fórum de Secretários e Gestores de Relações Internacionais dos Municípios, né? Tivemos ontem também uma reunião ontem, né, sobre o tema do marco regulatório para na cooperação descentralizada, e também está uma dúvida se ocorrerá ou não, né, ou agora em dezembro ou em janeiro, a cúpula do Mercosul em Caracas, né? Enfim, eu fiz, né, não sei se isso ajuda, mas enfim, que eu estou falando de uma agenda em curso, né? Estou falando de atores, né, de conteúdos, de interesses, de estratégias e de apostas, né? Isso para dizer que esta é uma agenda dada, né? A questão é para o rumo delas, né? Então, veja, como é que o nosso governo quer jogar esse jogo, né? Ou seja, o que é que nós procuramos, né, na nossa intervenção internacional? Primeiro, os nossos fluxos internacionais existem, independentemente da vontade da prefeitura, do prefeito, querer ou não operar, né? E mais, nesse caso específico, nesse ponto fora da curva, que é uma mega cidade, né? Não é por acaso que, nesse percurso todo, vocês viram a quantidade de cônsules, né, embaixadores e tudo, porque há fluxos comerciais, não preciso nem explicar para vocês o sentido, né? Nós somos uma cidade global no meu sentido, porque tem vários sentidos, eu também discutiram isso, né? Não é uma cidade global porque está, entende, prisioneira da lógica da globalização financeira, porque é um tema que nós discordamos, porque nós somos, antes de uma cidade nacional, nós somos uma âncora nacional, estamos apostando em termos uma âncora na integração regional no âmbito do Mercosul e da Unasul. Mas, de toda maneira, aqui, pela história da cidade, vocês têm uma ideia, nós temos atualmente 300 mil bolivianos. Inclusive, a própria prefeitura criou recentemente o nosso departamento de imigração dentro da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Ou seja, a agenda internacional é aqui, né? Quer dizer, o Haiti é aqui, né? Quer dizer, não é só a relação com os outros, mas com os outros aqui também, né? Então, isso é um fluxo. Claro, se nós ficássemos só nessa dinâmica, nós teríamos uma postura reativa, né? Nós receberíamos as demandas e iríamos processá-las aí, né? Então, isso é importante. Por outro lado, a intensidade dessas demandas, né, que aparecem, também só é compreensível se entendemos o Brasil de hoje, né? O Brasil de hoje, e se entendemos a crise internacional, né? Olha, por trás dessas questões aqui, tem apostas deles
de minimizar os efeitos da crise internacional na Europa, né? Só para vocês entenderem, que é um jogo de grande complexidade. E nós somos um foco importante, porque o país é o outro país, né? Então, um primeiro desafio de quando nós chegamos no governo era nós nos atualizarmos, porque já a Secretaria já existia, ela tinha uma outra abordagem, né? E nós, então, fizemos, né, toda uma reflexão. O nosso secretário é uma pessoa experiente, ele foi durante 5 anos assessor internacional do MEC, quando o nosso prefeito era o ministro da Educação, né? Então, eu também tenho bem dessa trajetória das relações federativas, né? E, inclusive, dessa questão do que nós chamamos a cooperação internacional federativa, é o nosso conceito para fugir do debate, para a diplomacia, porque tinha problemas, né? Quer dizer, quando a gente é da política e essas coisas tem preço, né? E pode falar tudo o que quiser, mas eu falar depois eu vou ser cobrado por A, por B, você vai invadir minha área, minha competência, mas enfim, eu não vou discutir essas questões. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós, então, estamos num processo, primeiro, nos compreendendo, nós já sabíamos, todos nós temos experiência da cidade, o Fernando é daqui, nós nos conhecemos bem em São Paulo, né? Mas nós começamos a indagar muito bem qual vai ser, né, a nossa agenda, depois a nossa estratégia e depois, né, os nossos projetos, né? Primeiro, nós estamos tendo como tarefa de utilizar as oportunidades internacionais, né, desses relacionamentos que nós já temos, nós mantemos, que nós recebemos, para tentar qualificar a gestão da cidade. Quer dizer, então, nas nossas conversas com nossos parceiros, né, uma das nossas questões é como aproveitar a agenda internacional para qualificar a gestão da cidade, né? Parece uma banalidade, mas não é uma banalidade. Eu quero dizer para vocês que uma das burocracias mais tradicionais, né, dos municípios brasileiros é a burocracia de São Paulo, né? Os nossos, e aqui não estou fazendo crítica a ninguém, estou fazendo análise, né? Por exemplo, todo o nosso corpo técnico é um corpo técnico cartorial. A nossa arquitetura, a nossa engenharia é para fazer conformidades entre as regulações, os projetos, né? Ou seja, é uma prefeitura com muita dificuldade de operar a agenda da inovação, né? E por isso nós tínhamos consciência de que teríamos de aproveitar a agenda internacional, né, para, veja, qualificar a gestão da cidade, né? Evidentemente que essa agenda internacional para qualificar a gestão da cidade, ela tem desde uma dimensão da macroagenda, né? Quer dizer, as grandes estratégias de, por exemplo, nós estamos numa aposta de crescer agora por concentração, tem uma expressão urbanística que agora faz na cabeça. Nós não vamos crescer mais por expansão, né? Nós vamos por adensamento, né? Por adensamento, e claro que a gente sabe que adensar significa estabelecer claramente a relação entre o uso e ocupação do território e a mobilidade. Porque se eu for pensar uma nova equação entre uso intenso do território, sem, né, uma equação muito consistente com a mobilidade, eu vou aumentar o impasse, né? E aí, se vocês quiserem ter leituras do impasse, proponho assim, 5h30 da tarde, tudo, vocês darem uma andada em torno da Berrini, né? Para aquele espetáculo, eu passo 20 minutos para sair da minha garagem para cair num engarrafamento da Berrini, né? Para mostrar que como esse processo de concentração urbana, sem essa relação, e claro, e nós temos, né, na agenda internacional das cidades, você tem muita experiência, né? E por isso nós, né, somos parceiros, a rede de cidade, e aqui é um outro elemento, quando a gente está se envolvendo hoje, não é só, nós nos movemos por relações bilaterais e por relações multilaterais, né? E aí a questão das redes, e há uma representação mundial. Recentemente está aí nessa trajetória, a nossa equipe com a nossa vice-prefeita estivemos em Rabat nessa grande reunião dessa representação mundial das cidades, da CGLU, né? Enfim, mas o que eu quero dizer para vocês que esse é um ponto importante de utilizar a agenda, entende, internacional para qualificar a gestão da cidade, né? E em todos os níveis, por exemplo, né? Eu vou pegar as coisas menos politizadas e menos, né? A nossa cidade, aliás, o Brasil, nós não resolvemos, né, qual o material para usar as calçadas, né?
Eu tenho USP, eu tenho IPT, eu tenho prêmio quase Nobel, né? E a gente não tem essa resposta, entende? E numa cidade que ela vai se concentrar, né? Isso vai significar, eu vou aumentar a mobilidade, né? Pelo andar do cidadão, né? E eu estou pegando uma coisa menor, né? E também os usos da calçada, porque na medida que eu vou mudar a lógica da cidade, eu vou ter de combinar usos da calçada. Repare, nós visitam, a gente acha Lima, Roma, Firenze, Paris, né, os bares da calçada, né, e agora lá há uma regra do jogo. Né? Por exemplo, nós tivemos uma missão, depois eu vou falar outro instrumento, na nossa sessão de missões técnicas de informação e conhecimento, nós fomos passar alguns dias em Turino, né? Para, entre outras coisas, ver a lógica das calçadas. Veja, né, a falta de grandeza, assim, de utopia, né, mas é importante. Por quê, veja? Mas tem tudo a ver com o pensamento estratégico da cidade. Hoje, o uso múltiplo das calçadas significa disputar o sistema viário com o automóvel. Eu tenho um bar, um restaurante, é permitido que na calçada à sua frente ele utilize para a sua atividade, mas garantindo, né, o transitar das pessoas. Significa o seguinte, que no estacionamento daquele carro que ficaria na frente da minha calçada, eu ponho uma plataforma metálica e ponho as mesas e assim por diante. Né? Eu estou dando esses exemplos menores para dizer o seguinte, que é importante nós termos uma agenda. Qual é a nossa agenda? Porque senão podemos cair em armadilhas. Por exemplo, as redes de cidades, às vezes pode ser uma armadilha, porque com o tempo fica uma ação entre amigos. Né? Um dia eu sou secretário aqui, ou ali, você é secretário, você me convida. Aliás, né, a universidade faz um pouco isso, né? Quer dizer, enfim, os humanos, né? O nosso clube aqui. Né? Mas é importante, eu acho, conviver, né? É viver, então não sou contra isso. Mas eu quero dizer o seguinte, é que nós queremos ter uma agenda estratégica. Né? Nós queremos criar referências para requalificar a gestão da cidade. Né? E, evidentemente, eu falei das calçadas, mas nós temos outras agendas. Por exemplo, nós achamos que a humanidade se urbanizando, o século XXI é o século já que reequilibrou a cidade para a cidade urbana, né? Essa é uma questão crescente, uma grande parte dos problemas do Brasil e da humanidade se expressam como problemas urbanos. Hoje eu tenho o tema da pobreza na escala urbana de grandes aglomerados, o tema da desigualdade, enfim, né, vocês acompanham tudo isso. Né? E nós estamos, nós humanidade, nós sistema das Nações Unidas, muito desequipado para essa agenda. O sistema das Nações Unidas se equipou para enfrentar a relação capital-trabalho, emprego, né? Ou seja, a OIT, o tema da cultura, a Unesco, o tema da infância, adolescente, a Unicef, e assim vai. Né? Em relação às cidades, nós temos o quê? Né? Uma frágil, né? Coitada, quase anêmica, UN Habitat. Né? Nós tivemos um momento importante, e até eu pessoalmente participei desse momento, que foi a segunda conferência das Nações Unidas para o assentamento humano do Habitat 2, em 1996, em Istambul. Foi um momento importante porque lá ganha estatuto e ganha visibilidade às autoridades locais territoriais. Aquela conferência, ela se dividiu em 2 semanas. A primeira semana era um conjunto de conferências específicas para desaguar na conferência estrito sensu, aquele momento da Secretaria dos Estados Nacionais. Né? Então, houve a conferência das universidades, dos parlamentares, as ONGs e das autoridades locais. Né? Com isso eu quero dizer o seguinte, que também a humanidade está começando a reconhecer que a sua agenda passa pela cidade, passa pela governança dos territórios e das regionalidades. Né? Ali foi importante porque ali já saiu uma declaração, né? Evidentemente era um tempo diferente, um tempo de um discurso neoliberal forte, e a explicitação das autoridades, dos governos locais e territoriais vinha acompanhada da tese de perda de sentido dos Estados nacionais, do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então eu já estou dizendo aqui onde eu quero chegar. Né? Mas onde é que eu quero chegar? É que nós também, como cidade, uma cidade importante, uma cidade estratégica para o Brasil, para o nosso continente sul-americano, e também a vitória do próprio prefeito Haddad despertou muita expectativa dos nossos parceiros internacionais.
Nós temos consciência que nós temos que nos preparar para o embate da terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos. E aí discutir qual vai ser a localização, né, do sistema das Nações Unidas, que está também, e vocês são os nossos estudiosos, sem potência, vai ter que ser redesenhado, né? Mas vamos ter que pensar isso, né? E aí tem temas complicados. E esse espaço, supondo que se desenhe, ele será preenchido por representação da representação, né? Qual é a sua agenda? Nós vamos criar um fundo mundial para as universidades, porque, veja, para superar, né, os impasses da mobilidade, as nossas grandes cidades na América do Sul e no mundo precisam de uma capacidade de investimento que a rotina dos seus pressupostos, ou seja, dos seus orçamentos, não conta, né? Então, quer dizer o seguinte, nós também estamos discutindo, né, pensando uma nova ordem internacional à luz da agenda das cidades, né? Isso é um debate fundamental, complexo. Nós temos de ter também, formar uma aliança, você entende, para fazer isso. Por outro lado, também quando nós intensificamos a atuação na cena internacional do ponto de vista das cidades, nós encontramos um certo establishment, né? Primeiro, uma proliferação de redes, né? E às vezes acontece, generosa, mas às vezes eu fui prefeito de uma cidade importante, saio, estou assim um pouco, onde eu vou me localizar, tenho um amigo meu no Banco Mundial, talvez $100 mil, $200, aí eu crio uma rede, né? E uma orientação muito do nosso prefeito é que nós não iremos atuar na cena internacional na lógica da azeitona, né? Porque nós estamos recebendo muitos convites, né? Claro, eu sou membro de uma rede, olha, São Paulo está com uma rede, aí o pessoal, olha, então passa lá os recursos e tudo. Ou seja, nós queremos, eu estou fazendo uma brincadeira, mas qual é o meu discurso aqui? É centrado na questão da agenda. Qual agenda? Né? E a partir da agenda, depois quais estratégias. Né? Então, por exemplo, nós estamos recebendo muitas demandas, tem várias redes importantes, nós participamos da Metrópole, e vocês conhecem toda, né, vamos supor, a arquitetura dessas redes de cidades, né? Mas nós estamos também muito preocupados, né, em ter a nossa presença, né, na cena internacional à luz do movimento do Brasil. Né? O que é que significa isso? Por exemplo, nós estamos querendo, inclusive, ter uma exceção na agenda internacional mais solidária à nossa plataforma de integração sul-americana. Né? Nós não queremos ser apenas, né, uma cidade, né, imperial, uma superpotência urbana, né, e com isso ter relações sem alianças, sem agenda compartilhada. Né? Então nós estamos também pensando, inclusive, construir uma agenda, e por isso eu insisto no conceito de agenda. É um conceito da teoria política que vocês estudam aí, né? Vocês são meus mestres aí, né? Porque nós achamos que qualquer agregação de representação e de rede tem que ter como ponto de partida da agenda. Porque às vezes acontece o contrário. A gente se cria e depois vai fazer o que mesmo, hein? Aí começa cada um das suas ideias, né? Sem estratégia. Né? Então nós estamos muito conscientes e, por exemplo, estamos abrindo muito diálogo com essas cidades. E quando eu falo cidades, são agregações metropolitanas de vários municípios. Com Santiago, tivemos uma nova prefeita de Santiago, uma pessoa muito interessante, com a prefeita de Lima Metropolitana, uma pessoa muito interessante, a intendente de Montevidéu, pessoas interessantes. Há também uma formação de uma nova classe política a partir do governo das cidades. Né? E nós estamos tentando construir também com a própria CEPAL um grande encontro, uma grande oficina para tentar esboçar uma agenda compartilhada. Né? Então a agenda, e se uma vez isso acontecido, essa agenda, nós vamos a partir dela começar a ter interlocuções com o Mercosul, com a Unasul, com o BID, né? A partir dessa agenda, né? Como vamos alterar o padrão de financiamento da mobilidade em nossas grandes cidades, em Santiago, em Lima, em São Paulo, em Bogotá, né? Em Quito, e assim vai na cidade do México, é um parceiro importante. Né? Enfim, eu estou colocando essa questão, é muito importante, desse ponto de vista, e que nós estamos atentos, né, a trabalhar esta agenda. Né? Claro que nessa agenda também, né, nós
exatamente, vou aí concluir, porque vamos ao debate, né? Nós também estamos verificando que o nosso país, né, assim, o conceito de azeitona, né? Não, desculpa, é uma metáfora assim. Azeitona está faltando a empada, né? Então é o seguinte, o outro faz a empada e precisa dar um gostinho. Então, azeitona. Então eu faço a minha rede, precisa de azeitona de São Paulo para dizer, olha, essa aqui tá boa, né? Tem sabor. Né? Então essa é a metáfora, né? Quer dizer, ou seja, participar do jogo como ator protagônico, autonomia, né? Não sermos apenas, né, enfim, um ator figurante, né? Nós queremos ter protagonismo na agenda, nos pactos, né? Desculpe, não é muito conceitual, né? Mas desculpa a lógica. Mas o que eu quero dizer também é que, ao mesmo tempo, nós estamos reconhecendo as nossas dificuldades, e aqui é importante vocês, para pensar o Brasil, né? Nós mudamos de posição do mundo, né? Mas os nossos atores, né, a nossa classe política, os nossos dirigentes, eu diria o seguinte, hoje eu estava discutindo com os italianos, um dos grandes desafios hoje do Brasil é que os seus atores, às vezes, não são contemporâneos ao país que já somos. Né? Hoje o desafio nosso é sermos contemporâneos ao que somos. Né? Dar recado para isto. Né? O que é que significa? E aí tem dificuldades. Né? A nossa dinâmica, como é uma dinâmica de um país continental, né? Depois as nossas tradições históricas, nós temos uma relação muitas vezes subalterna em relação ao mundo, né? Nós temos uma relação de consumir suas ideias, seus produtos, né? Não percebemos, né, o protagonismo e as expectativas dos outros em relação ao Brasil, né? Ou às vezes a gente tem aquela abordagem de ufanismo, sou melhor, sou maior, mas não é isso. A expectativa de responsabilidade. Eu estou falando uma coisa abstrata, mas veja, 10 dias atrás eu recebi o vice-governador, porque são tipologias complicadas, mas do distrito de Abidjan. Né? E qual era a conversa? Né? Olha, o nosso presidente recém-eleito, depois de vários conflitos regionais e tudo, o que é que eles querem ser? Né? Quando crescer, eles querem ser agentes, ou seja, eles querem ser emergentes, falaram isso. Né? Eles não querem ser emergentes, né? E vocês é o nosso modelo, né? E também, veja, nós olhamos a loucura, e a Mariana, inclusive, morou, né, em Arutiã, ela sabe o que eu estou falando. Por exemplo, o déficit de capacidade de gestão urbana na África, aliada ao intenso processo de urbanização. Né? E mais ainda, e veja, e toda a riqueza urbanística de gestão urbana dos europeus, veja, não chegou lá, embora eles fossem o dono do pedaço. Né? Então há uma expectativa também de que possamos ser parceiros de uma parte do mundo para compartilhar possibilidades de qualificar a gestão das cidades, por exemplo. Né? Não estou dizendo que isso aí, eu estou falando de uma agenda que depois vocês precisam estudar e nos orientar. Né? Mas eu quero dizer também que há uma dificuldade importante. Onde eu quero chegar é que esta agenda da cooperação internacional dos entes federados brasileiros é uma agenda em curso, mas é uma agenda não consolidada. Né? Eu estou falando das relações bilaterais de São Paulo, mas, por exemplo, eu participo desde sempre das reuniões em várias posições do FCCR. Não está consolidado. Duas historinhas para vocês. A penúltima, Júlio Mendonça. Presença prefeitos brasileiros, zero. Presença de governadores brasileiros, zero. Né? Eu estava lá, em outra função e tudo. Claro que tivemos uma desculpa e a gente aí tem a genialidade. Eu falei, olha, é o seguinte, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira e amanhã é o último dia das coalizões para eleições municipais. Vocês sabem, né, que os prefeitos, os governadores, né, então saí pela tangente. Depois, Montevidéu. Foi agora Montevidéu, né? Algo mesmo. A cúpula de Montevidéu, né? Onde, inclusive, a Venezuela assumiu a presidência, né? Presença do Brasil. Um vice-governador do Rio Grande do Sul, Tarso estava comprometido, mas teve de viajar. Depois, alguns prefeitos e tudo. Então, eu quero dizer o seguinte, que também é complicado. Quer dizer, nós estamos criando movimentos, né? Estamos envolvendo atores, estamos assumindo compromisso, mas temos uma dificuldade de consolidar essa relação. Né?
Quando nós instalamos, depois de 2 anos, né, de criação, o FCCR, e eu ainda estava na presidência da República, tiramos em janeiro 3 agendas importantes para tentar dar um salto de qualidade. Uma primeira agenda, e realizamos, foi um encontro dos governadores do Nordeste do Brasil com os governadores do Noroeste da Argentina em Tucumã. E conseguimos levar os novos governos, 7 governadores, um vice-governador e um secretário. Para dizer o seguinte: primeiro, Mercosul não é Cone Sul. É também, mas não é só. Mercosul não é fronteira, é também, mas não é só. Né? Fizemos um encontro importante. Né? Foi importante para a Argentina, porque aí depois é preciso também nos conhecer. Né? O federalismo argentino é mais complicado. Né? O nosso federalismo é filho do Estado unitário. Eles é filho de muita faca no pescoço. Né? Não foi fácil construir o governo federal, central, né? Porque por aí vocês conhecem a história da Argentina. Né? Depois fizemos um segundo movimento, a frente norte do Mercosul, um encontro em Belém, para dizer que o Mercosul tinha uma frente norte. Né? Onde é que eu quero dizer, onde é que eu quero chegar, porque eu preciso terminar, né? É que também nós estamos no momento de formar nossas percepções. Né? E isto nos pede informação de qualidade, isso nos pede conhecimento, para que os atores práticos, né, produzam inteligência, ou seja, percebam tendências. Né? E eu paro por aqui para dizer o seguinte, que vocês são muito importantes, aí é a minha conclusão aqui, eu quero desembarcar, né? Que nós operamos ainda com déficit de informação de qualidade e déficit de conhecimento. Nós achamos que todo mundo é inglês, todo mundo é japonês. Né? Por exemplo, quando nós chegamos na fronteira, mesmo com a Argentina, e nós temos experiências interessantes, até surgiu uma experiência que é um consórcio de uma mesma aglomeração urbana, é uma só cidade, formada por 3 municípios do Brasil e um da Argentina. Delírio Cerqueira, no município de Santa Catarina, Barracão e Boa do Sul, do Paraná, e Bernardo de Ligói, da Argentina. É uma mesma cidade, lá os prefeitos se articulam, é uma experiência que merece vocês fazerem aí, uns mestrados, né, uns estudos lá e tudo. Né? Mas veja, quando nós chegamos na fronteira, veja, o intendente argentino, o municipalismo não é a mesma coisa do brasileiro. Né? O nosso federalismo é muito mais forte. O município no Brasil, veja, eu estou falando em termos do pacto formal constitucional. Na vida depois é mais complicado, né? Mas nós somos uma federação trina. O município é um ente federado, né? E ainda o município argentino é menos potente. Né? Uma paratutela das províncias é mais evidente, embora a cultura de tutela no Brasil ainda é existente. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, nós precisamos, porque senão eu acho que é a mesma coisa. Né? E isso é que eu chamo de déficit de informação de qualidade e de conhecimento para depois operar agendas e estratégias e ter resultados aí. Né? Então é nesse sentido que eu fico muito feliz de estar com vocês. Né? Eu não fui para... Os meus conceitos são mais assim, mais humanos, da azeitona e tudo, mas tem outros conceitos de vocês são mais, né, por centralidade. Mas aí eu também gosto dessa segunda conversa, mas a função do que nós estamos, né, é que nós precisamos qualificar, essa é a minha conclusão, né, os atores subnacionais, né, para dar conta de uma estratégia e de expectativas internacionais que os nossos entes subnacionais já têm em relação à comunidade internacional. Né. Muito obrigado, professor. Desculpe aí pelo...